Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, E tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos continuar sobre os sentimentos de mágoa, rancor, e agora nós vamos acrescentar o ódio e a angústia. Então, primeiro nós fomos naqueles sentimentos que vão chegar a ressentimentos. A palavra ressentimento é porque eu tive um sentimento sobre uma situação e ela causou em mim um ressentimento, porque aquilo ficou recente, aquilo não ficou longe lá no passado, aquilo está no presente, no agora. Ressentimento é um sentimento que está presente em mim. Rancor, eu vou lembrando daquele sentimento. Mágoa, eu não consigo suportar estar com aquela pessoa. Ódio, eu fiz oposição ao amor àquela pessoa. Então, por isso que esses sentimentos, eles andam juntos. Mas hoje nós vamos falar causas que acontecem com esses sentimentos, que nos causa depressão, tristeza, transtorno de ansiedade, dificuldade de relacionar com outras pessoas. Então, quando eu crio ressentimentos, eu não consigo conviver no mesmo espaço que aquela pessoa. Aquela pessoa passa a não ser para mim. E aí também vai tendo situações e expectativas erradas a respeito daquela pessoa. Por isso, quando nós olharmos para tudo isso, nós devemos pedir a Deus a graça da libertação, principalmente sobre as cicatrizes que essas situações trazem na nossa vida. Mas quando nós estamos falando de transtornos, nós estamos falando que eu sair fora de mim, fechar os olhos e pedir para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos coloque em nós mesmos. Nós estamos saindo fora de nós mesmos. E como essa cicatriz, esse sinal, essa ferida, esse pus, essa coisa ruim está em nós. Então, por isso nós precisamos pedir muito a Deus. Muitas causas de transtornos de ansiedade é porque não perdoamos e principalmente nos envolvemos com a falta de perdão. Queremos uma resposta de Deus firme sobre a realidade que aconteceu comigo, como eu disse anteriormente. Como eu falei antes. Eu disse assim que eu quero que Deus meça com o outro na mesma medida que ele fez comigo. A dor que eu passei, a outra pessoa tem que passar também. Por isso, eu vou criando dentro de mim um transtorno que me afasta de Deus também.
Porque se Deus não me vingou, Ele não me protegeu. Ele se afastou de mim. Mas como eu disse anteriormente, como é que Deus vai vingar daquilo que é dele mesmo? Que é o outro. Que é a outra. Que é a causa da minha dificuldade de relacionar com outras pessoas. Por isso eu vou fechando no meu mundo. Eu vou fechando no meu universo. Eu vou fechando dentro de mim mesmo. E muitas vezes, aquela pessoa pregou em mim, ela fez com que eu recebesse tipo uma piada de mau gosto. Ela lançou em mim uma situação. Então nós temos também mágoas que vêm de palavras, que vêm de sentimentos, e de sentimentos até mesmo distorcidos. Nossa, aquela pessoa falou uma palavra que me desagradou, ou aquela pessoa estava armada quando eu recebi aquela palavra e eu não consegui sair dela. Gerou em mim um transtorno. E um transtorno que vai mexer com a minha personalidade. Quem eu sou. Eu vou passar a não ser aquela pessoa mais dócil, mais amável. Eu vou me tornando uma pessoa amarga, triste, conflitante, e não quero me relacionar com mais ninguém. Vou me prendendo no meu mundo. Tem uma situação em muitas pessoas que vem de brincadeiras de infância. A pessoa, ela recebeu um nome ou um apelido de infância, ou uma situação de infância que ela carrega pro resto da vida. E também existe aceitações e não aceitação do que somos. É duro quando alguém olha pra gente e fala assim: você é falsa, você é falso. É duro quando alguém olha pra gente e diz assim: você é preguiçoso, você é preguiçosa. É duro quando alguém olha pra gente e fala coisas que em nós pode ser verdades ou mentiras. Porque a causa desses transtornos, ela pode ser verdade quanto mentiras. Pode ser algo verdadeiro como algo falso. E essas situações, elas vão impregnar na nossa vida e vai gerar na gente um sentimento de mágoa, um sentimento de destruição, um sentimento de isolamento, de afastamento. Uma percepção nociva daquilo que está sendo falado comigo. Hoje muitos terapeutas, principalmente relacionados à psicologia, têm o maior carinho de ir dando dosagens homeopáticas para que não gere mais transtorno na pessoa que está com transtorno. Porque às vezes a verdade de impacto, ela gera o quê? Um sofrimento. Vamos dizer assim, um exagero de sofrimento. Por isso que precisamos nos abrir. Precisamos nos abrir e não ficar guardando ressentimentos dentro de nós. A outra pessoa, às vezes, pode não saber que magoou. Pela velocidade dos acontecimentos. Eu cheguei no escritório para trabalhar e quando eu estava lá, uma pessoa me chamou a atenção, mas aquela atenção que ela me chamou me magoou. Eu passei o dia todo magoado, mas aquela pessoa não percebeu que ela, o quê? Me feriu. Que ela gerou em mim uma cicatriz. A percepção
ela é maior em quem sofre. Fecha os olhos. A percepção, ela é maior em quem sofre. E às vezes nós temos uma forma exagerada com os nossos sofrimentos. A gente pensa assim, tem certas pessoas, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque são melindrosas, são de difícil. É como se a gente estivesse pisando em cascas de ovo. E nós vamos pedir para o Espírito Santo jogar fora de nós os exageros, a forma exagerada de sofrimento. Põe a mão no coração e fala assim para o Espírito Santo: nem doeu tanto assim. Pede ao Espírito Santo. Se eu estou viva, é porque não doeu tanto assim. Não foi com essa intensidade toda. Mas eu estou criando o quê? Um tumulto. Uma tempestade em um copo de água. Pede para o Espírito Santo, porque guardamos tanto as coisas ruins que acontecem comigo. Por que eu não resolvo isso de uma forma mais grandiosa? Por que é tão difícil nós falarmos dos nossos ressentimentos? Por que é tão difícil nós sentarmos com o nosso amigo Jesus e contar para ele os nossos ressentimentos? Não os meus sentimentos. Santo Inácio de Loyola fala claramente que devemos dar nome ao que sentimos. Dor, raiva, ódio, estresse, nome. Mas quando nós estamos falando de ressentimento, nós já sabemos a dor. Nós já sabemos o que está acontecendo conosco. Nós já sabemos que aquilo que estamos passando tem nome. E que se a gente não moderar isso vai transformar dentro da gente em ódio, rancor, mágoa, ressentimento. Está recente, porque eu não esqueço. Vamos fazer o sinal da cruz assim na nossa mente. Porque é na nossa mente que está guardado isso. É na nossa mente que está guardada essa palavra. Ressentimento. E todo esse processo de ressentimento, ele vai trazer para a gente obras muito ruins. E vai nos transformando em pessoas amargas, tristes, vazias. Um puxão de orelha? Sim, dos grandes. Sentimentos bons nos trazem alegria, são efêmeros. Já os ruins ficam guardados como uma impressão digital nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, de forma, muitas vezes, a gente não consegue se livrar deles. Caminha conosco. Caminha dentro de nós. Um ressentimento pode gerar várias consequências, dependendo do nível que esse sentimento atinge o campo emocional de quem está ressentindo, ou de quem está sentindo aquilo. Eu trabalhava num local, eu sentava numa mesa assim, outra pessoa sentava numa mesa, e lá era 3 pavimentos. E eu trabalhava de frente a uma menina
que o namorado dela largou ela para ficar com outra menina do... Eu trabalhava no terceiro, essa menina trabalhava no primeiro. Mas ela sempre subia lá em cima porque ela levava os papéis lá de baixo para cima. E um dia eu tô vendo essa menina que eu trabalhava com ela tinha um bloquinho e ela pegava a caneta e ficava furando o bloquinho o dia inteiro. E aquilo me incomodou um dia. Disse, menina, por que você está furando esse bloquinho? Ela disse assim, essa aqui é a cara de fulana, que eu tenho que furar todo dia. Foi coitada. Só que tinha uma coisa muito ruim naquilo. Uma coisa perversa. Uma coisa maligna. Um ressentimento. Ela não aceitou que a outra tinha ficado com o rapaz. E gerou um incômodo muito grande. E por incrível que pareça, quando eu subi no elevador, até essa menina interpretou errado, porque eu segurei assim o botão lá, que eu precisava conversar com ela. O rosto dela estava tomado de espinhas. E parece que quando eu olhei naquelas espinhas daquele rosto, eu imaginei dentro de mim aquele bloquinho que todos os dias estava sendo o quê? Furado. Porque era aquilo que eu desejava na vida da outra pessoa. Isso é o ressentimento. Eu começo a desejar que a vida daquela pessoa seja uma vida amarga como a minha vida está amarga. Faz o sinal da cruz na sua boca. Que a nossa vida não seja tão amarga que a gente começa a desejar o mal para o outro. Que a gente começa a desejar com que a outra pessoa receba aquilo que é tão ruim. Quando eu contei a história do bloquinho, essa menina tomou um susto e é amiga minha até hoje. Até hoje. Casou com ele. Eu nunca me esqueci daquilo. Um dia numa loja aqui da cidade, nós nos encontramos, ela me deu um abraço. E disse, eu nunca esqueci de rezar o que você pediu para mim. Naquele dia, lá no elevador. Que ela até interpretou, que ela olhou para mim e falou, vou dar um grito. Falei, não, o que eu quero falar para você não é isso que você está pensando. Então, muitas vezes nós precisamos entender que o ressentimento ligado às nossas emoções vai trazer muito prejuízo para a gente e afasta o mistério de Deus. Afasta o mistério de Deus. O ressentimento que eu tenho com qualquer pessoa, se atravessou a noite adentro, afasta o mistério de Deus na minha vida. Quem aqui quer a bênção de Deus? Quem deseja, eu desejo a bênção de Deus. Então, se eu desejo a bênção de Deus, eu tenho que tratar o ressentimento. Olha para a pessoa do lado e diz assim, se você perdeu, perdeu. Amém por isso. Um dia atendendo uma menina, ela falou assim, meu namorado, não sei o que. Eu falei, quem perdeu foi ele. Foi ele que perdeu. Em primeiro lugar, nós devemos nos valorizar diante da presença de nosso Senhor. Termos valor. Eu tenho um valor muito maior do que muitos diamantes no mundo. Principalmente se eu for de Deus. O valor incalculável que cada um de nós temos, a nossa alma tem, para ficar guardando essa tristeza,
na nossa memória, esse peso que carregamos, essa negatividade que vamos levando vida adentro. Devemos curar. Curar do mal que o outro me fez, que a outra me fez, que aquela palavra que eu ouvi, que aquele sentimento ruim, ou até mesmo aquilo que pensaram de mim. Olha para a pessoa do lado e fala assim: eu nem sou assim. Para pensar tanta coisa de mim. Vocês já imaginaram o tempo que a gente perde na vida? Isso é muito bom de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio vai dizer que a gente perde um tempo pensando o que o outro está pensando de mim. É um tempo... Um dia eu ri disso muito na minha juventude. Juventude é um dos períodos da vida da gente de descobrimento muito grande. Então a gente tinha turmas, como até hoje tem. Eu gosto daquela turma gosta daquela, aquela gosta daquela. E aí tinha as turmas. E tinha uma turma que não misturava com a outra turma. E eu tinha um pensamento que uma pessoa daquela turma de lá tinha um pensamento muito nocivo comigo. E um dia nós fomos parar num lugar de dança, um lugar da juventude. E a pessoa chegou e falou assim: cara, eu queria muito ter a sua amizade e tal, e estamos até hoje amigos. Porque criamos pensamentos ruins uns dos outros, ao invés da gente amar uns aos outros. Quantas vezes coisas maravilhosas caem por terra por conta dos nossos pensamentos? É fazer de novo o sinal da cruz na mente, né? Pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Já pensou o tempo que a gente gasta no nosso ressentimento, de ficar pensando o que as pessoas estão pensando da gente? Ou a gente é muito importante, a gente se acha muito importante, que todo mundo toma um tempo enorme da vida deles para ficar pensando, ou a gente precisa consertar isso dentro da gente. Também gera ressentimento. Parece que eu não fui aceitado naquele grupo. Aquelas pessoas estão olhando para mim estranho. E às vezes aquelas pessoas estão depositando na gente um amor incondicional. Às vezes aquelas pessoas estão nos amando e nós estamos o quê? Fazendo o quê com elas? Nos distanciando. E quando é que a graça está na mão do meu inimigo? Misericórdia. Já pensou? Esse é o nosso Deus. Eu tenho aquela inimizade com aquela pessoa, mas ela está com a graça de Deus na mão dela. Misericórdia. Isso já aconteceu também. Já aconteceu nas nossas vidas, de que aquilo que era para nós o demônio, o inimigo, o mal, a gente teve que passar por ali para poder receber a vitória de Deus. E quando nós estamos falando sobre tudo isso, nós estamos falando do que é ressentimento. E muitos ressentimentos que não têm voz, como esse que eu acabei de explicar agora, ele não tem voz. Eu tenho ressentimento porque eu acho, o achismo, eu acho isso, eu acho aquilo do outro, e crio um ressentimento. Aqui, na porta de casa, eu ria porque antes de ter essa construção aqui, não tinha muro. E não tinha muro, e eu gostava de ficar varrendo a porta.
Saía de manhã, pegava a vassoura, e aí eu escutava. E um dia eu escutei assim: esse vizinho que mudou aí, ele mexe com roubo. Porque ele dorme o dia inteiro e a gente vê ele saindo à noite. Aí eu dei uma volta no planeta, no meu coração, falei: meu Deus, eu gosto até do sorriso desse vizinho quando ele sai e fala bom dia, ou quando ele chega. Não acredito que esse homem seja, não. Aí passou mais uns dias, outra pessoa falou assim: eu acho que eu tenho certeza que ele rouba, que ele mexe com roubo, porque é estranho e tal. E aí nasce dentro da gente um julgamento. Nossa, ele mexe com isso mesmo. Vai nascendo dentro da gente um ressentimento. Aquela pessoa chega, a gente afasta. Aquela pessoa fala assim, bom dia, nós falamos bom dia, já que entrando para dentro. Aquela pessoa quer interagir com a gente, nós começamos o quê? A ouvir as vozes do povo, as vozes que estão falando conosco, o meio em que habitamos. E aí nós começamos a distanciar. Nós começamos a fazer o quê? Vou fazer distância daquela pessoa. E aí, um belo dia, vocês assim querem saber se o homem roubava ou não, né? Aí um belo dia, estou varrendo eu, com aquele pensamento, meu Deus, eu não posso nem aproximar desse homem, porque eu tomei medo. Porque para mim, aquelas pessoas que estavam falando comigo eram idôneas. Não, elas estavam com julgamento, com achismo. E aí eu comecei a ter esse ressentimento. Um sentimento de que eu não podia me aproximar daquela pessoa. Ela era o mal, ou tinha algum mal ali, ou alguma coisa escondida que eu não sabia interpretar. E ele foi aproximando, meu coração acelerou. E ele foi aproximando e falou assim, queria falar com o senhor um minutinho. Me falaram que o senhor é bom de oração. Eu larguei da minha esposa, gostaria tanto que o senhor rezasse pelo meu casamento. E começou a chorar. Eu trabalho na empresa, essa empresa só trabalha à noite, eu pensei em misericórdia. Aí comecei a pensar, meu Deus, olha o julgamento. E aí ele começou a chorar, começou a falar, e começou a dizer as coisas dele, e começou a contar toda a história dele. Por fim eu estava envolvido naquela história e envolvido naquela oração. E o casamento foi retomado. Por força do quê? Da oração. Por força de Deus através da oração. E através da oração também nos tornamos amigos. E somos amigos até hoje. Porque tudo é pela força da oração. Muito cuidado em dar crédito a tudo que ouvimos. E às vezes nós vamos criando ressentimento por dar muito crédito àquilo que ouvimos. Por isso olha para a pessoa do lado e diz assim, cuidado, viu? Olha o que você está ouvindo. Coloque no coração de Jesus. Então, por hoje nós vamos tocar mais, tem mais coisas sobre isso aqui. Mas por hoje nós vamos pensar nesse ressentimento que temos. Como trabalhar com ele, viver com ele. Como lançar isso bem longe da nossa vida. Como observar a oportunidade que perdemos porque estamos desvalorizando o outro. E por incrível que pareça,
quando eu precisei de um socorro presente na minha vida, era esse vizinho que foi chamado de ladrão. Já pensou se eu começasse a crescer dentro de mim o ressentimento? Porque o ressentimento tem uma coisa no ressentimento, o afastamento. Eu não consigo conviver com essa pessoa nesse mesmo lugar. Pede a libertação para o Espírito Santo. Vamos cantar aquilo que o nosso querido Padre Zezinho fala, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Isso é muito importante para nós. Quando nós estamos na linha do ressentimento, vamos fazer na nossa vida como Jesus fez. Lá na cruz, quando ele olhou e falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Essa pessoa está fazendo essa maldade com você, ela nem está sabendo o que ela está fazendo. E você está mergulhado ou mergulhado nesse assunto até hoje. Muda de direção. Respira outros ares. Respira outra coisa. Sai desse transtorno. Olha para a pessoa do lado e fala assim: tem dia que eu acho que eu estou doida. É isso que o Espírito Santo está falando dentro de mim. Agora o homem fala assim: tem dia que eu acho que eu estou doido. Porque o trem é tão difícil, tem dia que a gente acha que está doido. Quem aqui já não ficou olhando assim com a faca assim, ó? Olhando assim, pensando assim, a gente pensa assim, né? Mas esses são ressentimentos. E a palavra de Deus vai dizer que é muito difícil. Que é o ressentimento que nós vamos falar um pouquinho mais dele, mais rebuscado hoje, mas assim um pouquinho mais aprofundado no próximo capítulo nosso. Não perde não. Que é aquele de Caim e Abel. Tem nome aquele ressentimento. Que é aquele que eu olho assim, né, na faca e penso: eita, bicha bonita, luminosa. Porque é o que? Ressentimento, mágoa, tempestade em copo de água. Tempestade em copo de água. Olha para a pessoa do lado e fala assim: você nem morreu? Você está vivo, trem? Pior se tivesse lascado um pedaço, mas está tudo inteiro. O negócio é só por dentro, o negócio é só aqui dentro. Dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa vida. Nem arrancou pedaço. Olha para a pessoa e fala assim: eu não estou sozinho nessa não, né? Mas é tudo igual. Me parou, olhou-me nos seus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E mesmo todo meio de
Esses dias nós vamos tratando disso. Do que as pessoas pensam da gente, a gente cria ressentimento. Dos ressentimentos guardados como ferida na gente. Das oportunidades que temos uns com os outros e nós vamos perdendo ela por sentimentos conturbados dentro da gente. Das mãos estendidas que algumas pessoas estendem para a gente faz assim, porque estamos ressentiosos daquilo. De olhar para Deus e pensar, Deus não vai praticar nada contra aquele ser vivente, porque aquele ser vivente também é pertença de Deus. Sair dos nossos emburramentos, das nossas atitudes nocivas. Vamos fechar nossos olhos. Enquanto vamos rezando ao Senhor, pedindo a Deus, para Deus trabalhar esses ressentimentos dentro da gente. A perda. Às vezes que nós deveríamos ter falado, eu te amo, ter tido a oportunidade de gritar que amava, a gente ressentiu, afastou. Às vezes que nas perdas da gente, não deu tempo da gente expressar tudo que a gente queria. Dos ressentimentos das pessoas que nós amamos e que elas estão longe da gente. Vamos pedir uma cura do Espírito Santo sobre as vezes que nós não conseguimos dizer o quanto que nós amamos e que agora está tudo na mão de Deus. Poxa, Senhor, eu tive meu pai, eu tive a minha mãe, eu tive minha tia, minha avó, meu filho. Eu não fui capaz de dizer o quanto que eu amava na intensidade que eu precisava. Isso dentro de mim está gerando muita dor. Fecha os olhos e pede para o Espírito Santo curar você. Fala-me, cura, Espírito Santo, do que eu não disse. Às vezes que eu me calei quando eu deveria ter falado, às vezes como eu deveria ter me expressado, às vezes quando deveria ter sido de outra forma e não deu tempo. Curar também das vezes que a gente fica pensando que o errado somos nós. O sentimento de culpa. Faz o sinal da cruz no seu coração. Pede que todo sentimento de culpa vá embora pelo poder do sangue de Jesus. Vamos sair da mágoa. Vamos sair do ressentimento. Vamos sair do ódio. Vamos sair das coisas que nos trazem tantas indiferenças, tanto retraimento, tanto distanciamento. Vamos amar como Jesus amou. Pai, eles não sabem o que fazem. Olha para essa pessoa na sua frente e diz, eu tenho certeza que ela não sabe o que está fazendo comigo. Ela não sabe o que está fazendo comigo. Fecha os olhos e olha para essa pessoa inimiga. Olha dentro dos olhos da realidade do Senhor. E fala para o Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que essa pessoa não sabe o que está fazendo. Se ela soubesse, ela não estava fazendo. E também vamos sair daquilo que é melindroso. Não se pode ouvir nada, não se pode coisar nada, não se pode porque eu sou melindroso, melindrosa. Vamos pôr o nosso pé no chão. A vitória é certa pelo sangue de Jesus. A vitória é certa pelo sangue de Jesus. É nesse sangue que estamos inebriando a nossa alma para gerar a brancura necessária para a nossa salvação. Muito importante para nós. Curar do ressentimento.
uma cura profunda de várias vertentes, e aos poucos nós vamos mexendo em cada vertente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.